Série Reis, final tático dos gigantes, irmãos de Golias. Será que realmente existiram os irmãos de Golias? Quem matou os irmãos de Golias? Davi ou seus valentes? Quantos irmãos Golias tinha? Será que foi verdade que algum dos irmãos de Golias feriu Davi gravemente? Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A série bíblica Reis da Record TV está mostrando a história dos irmãos de Golias, com exclusividade como você mesmo já viu na tela da emissora. Roteiro exclusivo que não foi retratado na minissérie bíblica Rei Davi de Viviane de Oliveira em 2012. Quando foi passado somente a passagem bíblica mais conhecida entre Davi e Golias. Acontece que a série bíblica da Record TV apresenta ao público de casa a história mais completa possível do rei Davi. E claro, não poderia faltar a história dos irmãos gigantes de Golias. Um homem gigante de Gade, chamado de Rafa, acabou tendo 5 filhos gigantes, que acabaram ficando conhecidos em toda a Filístia, principalmente após a derrota trágica do gigante Golias. Porém, os homens gigantes foram tratados como uma aberração para os líderes da Filístia e não usavam os mesmos para as suas batalhas. Então os gigantes se acostumaram a não ir para as batalhas dos filisteus. Com a sua força monstruosa, os gigantes se achavam acima dos príncipes filisteus, ao ponto de os gigantes, com a luta formosa de Golias, colocarem banca para lutar. Com a presença marcante do gigante Golias em lutar contra os soldados do rei Saul, isso começou a mudar. Os filisteus perceberam o quanto os israelitas tinham medo de gigantes. Os filisteus tinham um triunfo na mão contra Israel e não sabiam. Os líderes filisteus então começaram a negociar com os gigantes, após o exército do rei Saul se amedrontar diante das ameaças de um gigante como Golias. Apesar da derrota de Golias diante do frágil pastor de ovelhas, os filisteus viram no gigante uma peça-chave para o combate fatal. Mas mesmo assim, os filisteus temiam uma derrota, mesmo sendo com a ajuda dos seus gigantes. Com isso, somente quando Davi estava em Jerusalém, foi que os filisteus começaram a convocar os irmãos de Golias para a batalha. Vale dizer que as informações do gigante na Bíblia são verdadeiras, porém bem resumidas. Mas aqui no nosso canal Resumo News, você saberá de mais informações mesmo com poucos versículos citados na Bíblia. A família de gigante tinha um patriarca Rafa, que tinha 5 filhos de grande estatura. O nome destes gigantes são Golias, Sipai, Javé, Ibimenome, Lamim e um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos. Este último gigante de alta estatura tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Era considerado o gigante mais feio por ter mais dedos. Observe que aparecem nomes de 5 gigantes e o nome desconhecido deste homem de grande estatura. Vamos explicar o motivo. Além do nome de Golias ainda voltar a aparecer nas passagens bíblicas em 2 Samuel 21:19, nas duas passagens bíblicas, em 2 Samuel capítulo 21 e 1 Crônicas capítulo 20, que revelam as batalhas envolvendo os gigantes, mostram uma situação de informações que deve ser bem explicada. Acontece que no momento das batalhas não se imagina quem matou quem, numa luta às vezes muito rápido. Além daquele gigante que talvez foi golpeado por vários valentes de Davi no objetivo de derrubá-lo. Por isso aparece o nome de Abisai, que provavelmente feriu um gigante e o matou. Talvez fosse o gigante mais forte entre estes irmãos de Golias. Vale lembrar que naquela época, o nome de Davi ficou muito conhecido por derrubar um gigante como Golias. Todo mundo aguardava que Davi fosse o vencedor sobre os gigantes. Mesmo jeito, o nome de Golias ficou muito conhecido apesar da derrota. Então virou costume de chamar os gigantes de Golias.
Então, quando o nome de Golias volta a aparecer, deve se referir talvez a um de seus irmãos. E vamos explicar tudo isso neste vídeo. Muitos historiadores acreditam que Sipai e Javé sejam a mesma pessoa, porque o nome Sibekai aparece como um matador de gigantes nos dois livros. No fundo da história do final trágico dos gigantes, tem o poder de Deus por trás dessa vitória. Acreditamos que o Senhor Deus sempre enviou um anjo celestial para derrubar o Golias da batalha, no caso os irmãos de Golias. Diga aí o anjo Micael, que tropeçou o gigante Sipai, e alguns nomes de guerreiros que derrubaram os gigantes, teve seus nomes escritos na Bíblia. Evidentemente, o nome de Davi seria o mais citado em ter matado o gigante recente do que um dos seus valentes, porque a Bíblia também revela o nome de Davi em destaque. Veja o versículo citado na série Reis em 1 Crônicas, capítulo 8. Estes nasceram ao gigante em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Davi sempre apareceu como destaque, em seguida seus valentes. Tudo indica que ambos mataram os gigantes. Você entenderá mais na frente neste vídeo. E aquele capitão que derrubou vários filisteus era Jobebe Barrebete, filho de Taquenome, que feriu de uma só vez 800 inimigos filisteus. Confira em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, cena idêntica à de Abissai, que matou vários filisteus. Enquanto isso, Davi derrubava o gigante no episódio especial de Reis. Vamos explicar mais um pouco lá na frente. Vamos seguir as informações da Bíblia de quem matou quem e qual gigante foi executado. Davi versus Golias. Em primeiro lugar, Davi que derrubou Golias somente com uma única pedra, provando novamente que teve a ação poderosa de Deus para Golias cair ao chão. Com a sua fé em Deus e sua valentia, Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante. Muito interessante citar que Davi pegou 5 pedras para derrubar um único gigante. Mas será? Você vai entender. Vale dizer que Davi não duvidou de maneira alguma que iria errar o alvo, o gigante Golias, enquanto que o exército do rei Saul duvidava que Davi conseguiria derrubar Golias. Mas a fé de Davi era tão grande que ele imaginou que se os 5 gigantes viessem para cima dele, ele os derrubaria. Davi acreditava que derrubaria não só Golias, mas até os seus 4 irmãos. Por isso que Davi pegou 5 pedras, era uma pedra para cada gigante. Com a derrota trágica de Golias, os filisteus e até os gigantes fugiram do local, deixando até chinelo pelo caminho. Os filisteus corriam igual desesperados da vida. Essa foi a grande vitória de Davi sobre Golias, que é comentado até os dias de hoje. Final tático de Sipai, o irmão gigante de Golias. O gigante Sipai convocou seus irmãos para vingar a morte de Golias. Loucos por recompensa, os irmãos de Golias dispensaram a negatividade do rei Aques. Por isso, Sipai se ofereceu para acabar com a vida de Davi. Esse foi o roteiro da série bíblica Reis, que está perfeito. Na Bíblia Sagrada, este gigante Sipai realmente foi à batalha e foi derrubado por Sibekai, o Racitita. Isso em 1 Crônica, capítulo 20, versículo 4. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18, cita Sibekai novamente matando o gigante Javé. Vemos então a controvérsia de informações a respeito de Sibekai e a mudança de nome de gigante e o local da batalha. Isso prova claramente que alguém estava sendo preservado nessa luta contra o gigante. Como Davi foi orientado pelos seus valentes a não ir à guerra, acreditamos então que Davi deve ter matado o gigante. De qualquer forma, Davi então passa a ficar no palácio de Jerusalém, quando acontece o pecado entre Davi e Batseba. Final tático do gigante Ibemenome. Como Davi sabia que a sua vitória vinha dos céus, o rei de Israel deixou aos poucos de ir à guerra. Davi deixou de ir às pequenas e menores batalhas. Nessas grandes batalhas, Davi teve que enfrentar o gigante Ibemenome.
Este irmão de Golias usava uma lança que pesava 300 ciclos de cobre, uma base de 3,4 kg. Ibemenome também usou uma espada nova para tentar contra a vida de Davi. Quando Davi estava prestes a morrer nas mãos do gigante, porque estava cansado de lutar, Abisai socorreu o rei e matou Ibemenome. Nessa passagem bíblica de 2 Samuel, nos versículos entre 15 e 17, prova claramente que os valentes ajudavam Davi a matar os gigantes. Nesta luta contra Ibemenome, os valentes bateram o pé e juraram que Davi não iria mais às próximas batalhas. Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Os valentes temiam o que aconteceu com o rei Saul e seus filhos no campo de batalha. Final trágico do gigante Lamim, irmão de Golias. A Bíblia cita em 2 Samuel capítulo 22, versículo 19, que em Reuarã, filho de Jaré Oregi, o Beremita, matou um gigante chamado de Golias. Esse gigante possuía em sua mão uma lança com o órgão de tecelão. Guarde essa palavra tecelão. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, Reuarã aparece novamente ao se referir como filho de Jair, a abreviação talvez de Jaré Orexi. Neste versículo 5 se revela então o nome do gigante de Lamim. Pode então se tratar do mesmo gigante citado em 2 Samuel. A prova disso era o eixo de tecelão da lança dos dois gigantes. Lamim talvez era chamado de Golias, por ter virado o costume popular de chamar qualquer gigante como Golias. A notícia da grande luta entre Davi e Golias se espalhou até aos dias de hoje. Final trágico do homem de grande estatura. O homem de grande estatura se referia a um dos irmãos gigantes de Golias, ou até mesmo um gigante primo deles. Seu nome é desconhecido talvez porque a fama de gigante o Golias se espalhou muito rápido naquela época. Este gigante poderia ser chamado de Golias. A cada gigante derrubado, a fama de Davi se espalhava assim como o nome de Golias. Mas este gigante de grande estatura tinha uma grande diferença dos outros gigantes. Este homem muito alto tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão e outros 6 dedos em cada pé. Por ser chamado de grande estatura, isso também provasse que era o gigante mais alto de todos os irmãos de Golias. Seria considerado o gigante invencível por ser mais alto que todos. Mas será que o homem de grande estatura foi derrubado? Será que o novo Golias do pedaço seria vencido por Davi e seus homens? Confira comigo agora em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20 a 21. E depois no livro 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6 a 7. Houve ainda uma outra batalha em Gade, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6. Tinha no total 24 dedos, e também era filho do gigante, e juriava contra Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Observe que parece uma cópia de versículos, diferença muito pouco. Vale mencionar que esse Jonatas não é o mesmo Jonatas, filho do rei Saul. Este Jonatas era sobrinho de Davi e filho de Simei, irmão de Davi. Um sobrinho com o mesmo espírito de Davi. Enfrentou e matou um homem de alta estatura. Jonatas, filho de Simei, mata o gigante Golias, o mesmo nome do primeiro gigante conhecido, um homem de grande estatura. Este gigante também é citado como filho do gigante, se referindo ao gigante Rafa, o pai de Golias, que o jovem Davi o derrotou. Estes 4 nasceram do gigante em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Isso prova que os irmãos de Golias morreram nas mãos de ambos, tanto do rei Davi como de seus soldados mais valentes e corajosos. Apesar de seus erros e falhas, Davi procurava obedecer a Deus em tudo. Quando o Senhor Deus mandava a ordem de eliminar os inimigos, Davi e seus valentes não pensavam 2 vezes e obedeciam sem questionar. Por isso que Davi e seus valentes executaram
tantos gigantes em suas batalhas. Mas no dia em que Davi não foi à guerra, veio uma mulher e o derrubou. Um gigante não conseguiu derrubar Davi, mas uma mulher. Mas vamos parar por aí, porque a história de Davi e Batseba não é aqui neste vídeo. É em um outro vídeo do nosso canal Resumo News. Procura aí na playlist Reis Série Bíblica e olha os vídeos que tem nessa playlist. Comente aí, você está gostando da série Reis ao mostrar esse lado da história de Davi contra os irmãos de Golias? Deixem os seus comentários, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!